novamente ao canal e se essa for a sua primeira vez, bem-vindo ao canal que vai conversar com você sobre intestino e sobre os trilhões de micro-organismos que vivem lá, a nossa microbiota intestinal. Hoje nós vamos falar sobre como se faz o diagnóstico de SIBO, ou seja, como eu sei se eu tenho supercrescimento de bactérias a nível do meu intestino delgado e também como se faz o tratamento. Temos várias opções. Se você acorda com a sua barriga plena e no final do dia ela não está mais plana, você está inchada e cheia de gases, esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Loana, cirurgiã geral, endoscopista, médica do esporte e atendo em Curitiba. Se você quiser acompanhar o meu site, é o www.doutoraloanagastro.com.br. O meu Instagram é doutoraloanahv e o meu podcast está no Ser Médico Podcast, Papo Digestivo com a doutora Loana. Lá eu trago assuntos importantes sobre como o intestino joga um papel importante não só na manutenção do trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os nossos vídeos, apertar o sininho para receber as notificações e dar um like. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante para que a gente norteie, para que a gente escolha os temas dos próximos vídeos. Então, vamos ao tema de hoje. SIBO vem de uma sigla em inglês, significa supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. E normalmente a pergunta que se segue é de onde vêm essas bactérias? Essas bactérias, elas já estão no seu organismo, elas vêm um pouquinho da boca, um pouquinho do estômago e grande parte delas vem, na verdade, do seu intestino grosso. São bactérias comensais. O que significa isso? São bactérias que já vivem ali e que por perda de um ou mais dos mecanismos de contenção, elas ascendem, elas sobem, saem do seu intestino grosso e vão habitar o seu intestino delgado. É a famosa festa penetra, elas entram sem ser convidadas e comem do seu alimento muito antes de você absorver. Os sintomas decorrem disso. As bactérias recebem um alimento, elas fazem a fermentação bacteriana, geram os gases que geram seus sintomas. Num processo digestivo normal, nós geramos em média 0,5 a 1,5 litro de gases. Na SIBO, podemos gerar até 5 litros de gases. Então, você tem uma grande distensão abdominal, isso faz uma pressão no seu abdômen, você pode ter arrotos frequentes, eliminação de gases involuntária, distensão dessas alças intestinais que acionam mecanismos de dor e você tem cólicas abdominais importantes. Além disso, diarreia e constipação podem acompanhar esse quadro de SIBO também. A SIBO, a curto, médio ou longo prazo, vai levar a sinais de desabsorção. E por que isso? Se as suas bactérias estão comendo os nutrientes antes mesmo de você absorver, quem vai ficar com falta de nutrientes é você. E você pode apresentar cansaço crônico, perda de cabelo, problemas na pele, problemas no sono, problemas de memória, brain fog, que é a falta de foco e concentração, e a médio ou longo prazo, inclusive osteopenia, que é um passo antes da osteoporose. Agora que você já sabe o que é SIBO, vamos partir para como eu sei se eu tenho SIBO. Hoje no mercado nós temos dois exames disponíveis. Nós temos a endoscopia digestiva alta e o teste do hidrogênio expirado. Esse talvez você nunca ouviu falar. A endoscopia é a endoscopia normal, o procedimento que a gente realiza ou numa clínica ou em ambiente hospitalar, dependendo da condição e da idade do paciente. O tubo vai entrar pela sua boca, passa pelo esôfago, pelo estômago e lá no intestino delgado, na primeira porção dele, que é o duodeno, é feita uma aspiração do líquido que tem ali. Esse líquido vai para um laboratório e lá eles vão ver a quantidade de bactérias que cresce. Se crescer acima do normal, tem o diagnóstico de SIBO esse paciente e podemos também quantificar, ver o tipo de bactéria que cresceu ali. Já o teste de hidrogênio expirado é um teste que é feito no consultório, pode ser feito pelo médico ou por uma pessoa da área de saúde treinada e nós vamos avaliar os gases que as bactérias produzem. Então, é escolhido pelo médico ou a glicose ou a lactulose, que é um substrato, é comidinha de bactéria. Essa comidinha é colocada num copo de água que vai chegar lá no seu intestino. E se você tem um supercrescimento de bactérias, elas vão achar que isso é um banquete, elas fermentam esse substrato e geram os gases. Esses gases, eles não ficam dentro do seu intestino, eles passam para a parede intestinal, caem nos vasos, esses vasos levam até o pulmão, onde esses gases vão ser eliminados, ou seja, expirados, por isso que é teste do hidrogênio expirado. Nós coletamos esses gases, a medida é feita a cada 15 minutos no início do teste, depois a cada 30 minutos. Avaliamos esses gases, se o nível está acima do normal, o paciente também recebe o diagnóstico de SIBO. Vou falar um pouquinho sobre cada exame, o que é bom e o que é ruim em cada um deles. Na endoscopia, esse é um exame invasivo, ele necessita de uma sedação, o paciente perde um dia de trabalho, a gente consegue avaliar somente a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, que é até onde o aparelho chega. Se o paciente tem SIBO na porção terminal, a gente infelizmente não consegue acessar. Também é um exame caro e também necessita de um pessoal treinado. Por exemplo, esse catéter que
vai dentro do aparelho de endoscopia é um catéter que tem um valor alto e precisa ser assim porque é um catéter estéril. Vem um catéter dentro do outro para não ter contaminação. Esse catéter só é aberto lá na hora que chega do duodeno e ele não pode se contaminar com bactérias que tem na boca, no esôfago, no estômago. Também precisa de uma equipe treinada. O endoscopista e o auxiliar precisam esterilizar de uma forma esse aparelho e precisam realizar o procedimento com luvas estéreis, coletar numa seringa esse líquido e mandar para o laboratório com alguns cuidados especiais. Todos esses cuidados não são necessários numa endoscopia normal. Hoje ainda é considerado o exame padrão Mouro. E por quê? Porque a gente consegue fazer uma avaliação direta das bactérias. A gente vai estudar as bactérias crescendo nesse líquido. Já o teste de hidrogênio inspirado é um teste que ele não é invasivo, ele não é caro, ele é feito no consultório, mas o paciente precisa ter paciência, porque a gente leva 3 horas para realizar esse teste. É um teste que tem muitos protocolos internacionais, ele não tem nada fixo ainda para ser seguido, mas hoje, devido a esses benefícios de não ser invasivo, não precisar da sedação, é o exame que a gente mais utiliza, tanto para o diagnóstico, tanto também para fazer o acompanhamento após o tratamento. Quem vai escolher que exame vai ser realizado é o médico que está avaliando, é o médico que conversou com você, avaliou toda a sua história clínica e vai decidir, porque esses exames na medicina se chamam de exames complementares, eles vêm complementar uma suspeita diagnóstica e a melhor avaliação é a médica para decidir que tipo de exame que você deve ser submetido. Diagnosticado o SIBO, o supercrescimento, vamos ao tratamento. Quando você recebeu o diagnóstico de SIBO, nunca fique satisfeito, você sempre tem que saber o que levou a sua SIBO, isso o seu médico tem que discutir com você. SIBO é uma condição secundária, sempre vai ter uma causa maior, uma causa primária, levando a SIBO. E o que pode ser? Tudo aquilo que vai comprometer os mecanismos de contenção nas bactérias, cada uma no seu local, que eu citei para vocês no início do vídeo. Então, se você toma um medicamento que abaixa a acidez do seu estômago, se você toma um medicamento que diminui a movimentação do seu intestino, e aí nós temos os prazóis, nós temos a morfina, se você fez uma cirurgia gástrica, uma cirurgia bariátrica, se você tem diabetes ou hipotireoidismo, também pode diminuir a sua movimentação intestinal, essa é a causa da SIBO. E aí vai caber o tratamento dependendo do diagnóstico de cada uma dessas causas. Indo para o tratamento da SIBO. SIBO significa o supercrescimento de bactérias, então nós temos que diminuir essa população bacteriana. E o que a gente pode usar para conseguir esse tratamento? Primeiro, existem antibióticos convencionais de farmácia, e aqui tem 2 tipos. Nós temos os antibióticos que têm um efeito sistêmico também no seu corpo e no intestino, matando essa população bacteriana excessiva, e temos antibióticos específicos que vão agir somente na luz intestinal. Essa é uma questão que deve ser conversada em consultório com o paciente. Temos também os antibióticos fitoterápicos que cabem em algumas condições, que em artigos da medicina têm a mesma eficácia que os antibióticos convencionais, que pode usar orégano, a alicina, pode usar berberina e outras substâncias, e montamos uma receita. Na SIBO também nós temos que tratar a parede intestinal, porque depois que o paciente fica um período com SIBO, a parede intestinal também tem um sofrimento. Acontece o que nós chamamos de leaky gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal. As células do intestino se abrem, ficam como se fossem rachaduras, como se fosse um joelho ralado ali no seu intestino. Então nós temos que juntar essas células e reorganizar a parede intestinal. Outra situação muito importante que a gente coloca junto no tratamento da SIBO é a dieta. A dieta mais usada para SIBO é a dieta Low Food Map. O que significa isso? É uma dieta baixa em alimentos que fermentam, porque se nós temos muitas bactérias lá e a gente joga alimentos que fermentam, você vai ter os seus sintomas. Então, por um período decidido com o nutricionista, a gente faz essa dieta Low Food Map, que não serve sozinha para tratamento, a longo prazo também reduz a população bacteriana e faz um grande alívio dos sintomas. E importante, tratar a causa da SIBO, tratar a SIBO e fazer essa dieta. Isso é um conjunto de medidas que vai ajudar você a ficar sem os seus sintomas do supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. Se você gostou desse vídeo, curta, envie para alguém que possa estar sofrendo de supercrescimento de bactérias no intestino delgado e acompanhe os nossos próximos vídeos.